Paz e bem abençoados! Professor Diego Alves com vocês para mais uma apresentação aqui no nosso canal Catolicou. E hoje é um tema bem polêmico para muitos, né? A questão da veneração e da adoração às imagens. Eu já vou falar para vocês que esse é um tema que esbarra também na comunhão dos santos, vai falar de história e outros pontos, enfim. E eu quero convidar você a já se preparar. As nossas apresentações aqui no canal Catolicou têm um único objetivo, que é serem práticas e catequéticas. Então, este canal foi pensado como um canal catequético. Portanto, caso exista alguma dúvida ao final da apresentação, entre em contato conosco e vamos procurar sanar cada uma dessas dúvidas. Tudo bem? Sem mais enrolação, vamos iniciar a nossa apresentação. A Igreja Católica e as imagens. Eu separei para vocês, pessoal, um pequeno sumário, tá? Eu acredito que eu tenha comentado isso nas nossas apresentações passadas. Inicialmente eu tratei acerca da Forania 6 da Diocese de Nova Iguaçu. Ficou faltando o vídeo em si da Diocese, que eu devo estar colocando daqui a algumas horas. E nesse interim eu senti a necessidade, além do vídeo da Quaresma, de iniciar a nossa formação catequética online aqui no canal Catolicou, tá? Que são esses temas um pouco mais espinhosos para alguns, mas para quem é católico super tranquilo, tá? E eu inicio com a Igreja Católica e a questão das imagens. Não iniciei com a Quaresma porque a Quaresma está posto, não acho que seja um tema espinhoso, tá? E é simplesmente para fortalecer nossa fé. Mas o que eu queria tratar com vocês aqui no início do sumário? Eu coloco sumário porque eu penso realmente numa aula, numa apresentação. E de forma humilde aqui falando, servir de alguma forma para apoio para você que é catequista. Então, eu tento pensar os temas de forma catequética também para a gente trabalhar aqui dentro, tá? Vamos usar a Bíblia. A Bíblia que eu vou usar aqui, eu já estou adiantando, parte dela eu uso uma ACF, que é uma Bíblia que os protestantes conhecem, porque eu quero usar os textos sem que haja nenhuma acusação, caso algum protestante veja este vídeo, de que ele usou uma Bíblia católica. Não teria problema nenhum. Aliás, sugiro que você use, se você for catequista, uma Bíblia católica. Farei um vídeo mais à frente sobre as Bíblias que considero úteis para catequese, tá? Para contemplação da palavra, para leitura orante. Mas eu estou deixando isso de antemão aqui explicado, porque nós vamos entrar no texto hoje, tá? Nós vamos trabalhar bem o texto hoje. E tem a bibliografia. Então vamos ler o sumário rapidamente. Primeira questão, a questão da imagem. Segundo ponto, as imagens na Bíblia, parte 1, Deus. As imagens na Bíblia, parte 2, ídolos. A questão iconoclasta, Império Bizantino. A Igreja Católica e as imagens. Que é quando a gente entra de verdade na questão das imagens em si, tá? Graus de adoração e veneração, idolatria para além do que se pensa, e no final eu deixo uma pequena lista bibliográfica para que vocês possam estar trabalhando, ampliando a discussão. Como eu falei, o ponto 5, a gente já responde definitivamente essa questão das imagens. Mas eu quero tratar com vocês além daquilo que nós costumamos ver por aí.
embora eu não vá aprofundar alguns temas, eu quero que vocês observem como essa questão das imagens é uma questão profunda, embora tranquila na igreja, é uma questão que foi teologicamente debatida, historicamente comprovada, tem pontos filosóficos, se você for olhar por certos prismas. Não é como muitos falam por aí, tá? Então, para você que é católico, que frequenta algumas formações, você sabe disso. Como a história da igreja é rica, profunda, e você pode ter um aprendizado por anos, a depender do tema que você vai trabalhar, tá? Então eu quero dizer que eu poderia chegar e falar apenas assim, não adoro imagens, mas eu quero trilhar esse caminho com vocês, tá? Então, com muita honestidade intelectual, antes de tudo eu sou um professor de história, sou formado em história, então tenho um compromisso com o ensino também, e eu quero mostrar para vocês que não é como as pessoas dizem por aí, tá legal? Então, alguns temas eu vou realmente ficar na questão superficial, embora vou tratar daquilo que ele realmente fale. Para mostrar para vocês que quando a gente fala de imagens, tem muitos aspectos que grupos cristãos não católicos ignoram completamente. Porque não é apenas a tradição, o magistério que eles recusam, mas esse olhar histórico-cultural também. Eu quero chamar a atenção para vocês nesses pontos. Tá legal? Então vamos começar a nossa apresentação. Dei tempo para quem quiser pegar papel e caneta, ir rapidamente no banheiro, né? Porque quando começa, começa. Então vamos lá. E lembre-se, a verdade é como um tesouro enterrado num campo. Quando a gente descobre esse tesouro no campo, nós vendemos tudo para comprar aquele campo e obter aquele tesouro. E essa é a fé católica. A questão da imagem, o poder da imagética. Como eu falei, tem temas que eu não vou entrar de cabeça neles, mas eu quero falar para vocês que as imagens em si, elas vão além do que nós podemos imaginar. A imagem ela passa uma informação. A imagem ela tem um sentido. Muitas vezes, se não na maioria das vezes, proposital. É claro que é um desenho, mas quando você faz um desenho, você quer fazer ou por hobby ou para alguém. Então há uma finalidade, há uma informação, tá? E aqui eu quero começar lendo o poder da imagética. A relação entre imagética e religião é um campo vasto que atravessa a filosofia, a teologia e a história. A imagética religiosa, composta por imagens, ícones, símbolos e representações artísticas, tem sido fundamental na construção e na manutenção das crenças e práticas religiosas ao longo da história. Tá legal? E aqui não é só no cristianismo, embora nós vamos tratar do cristianismo, mas a relação entre imagética e religião, ela não está presa apenas ao cristianismo, tá? E que eu poderia ampliar que mesmo em determinados protestantismos, e eu uso no plural mesmo, nós temos uma relação imagética também. Não como no catolicismo, tá? Mas algumas vertentes dos protestantismos no Brasil já desenvolveram sim uma área imagética. Bases filosóficas da imagética religiosa. A relação entre imagem e religião na filosofia passa por debates sobre a natureza da representação, a mediação entre o humano e o transcendente e a função epistemológica da imagem. Então você percebe que existem várias camadas
quando nós vamos olhar a relação entre imagem e religião na filosofia. E para o católico isso não é tão distante, principalmente para quem está no seminário ou mesmo estuda teologia, porque a filosofia acompanha a teologia. Então há toda essa dimensão. Como eu falei, muitas religiões ou grupos cristãos não católicos não têm essa dimensão. Então, para eles, isso basicamente é nulo. O que complica ainda mais quando eles fazem a livre interpretação das Sagradas Escrituras. Aristóteles e a mimese. Para Aristóteles, a arte e a imagem têm um papel mimético e educativo. No contexto religioso, a mimese foi justificada como um meio de imagem e contemplação do sagrado. Nós podemos perceber que a questão da imagem ela vai muito além de um desenho, de um ícone. Embora o próprio termo ícone, para nós hoje, ele já expressa toda essa dimensão contemplativa, espiritual com o sagrado. Mas há várias camadas e dimensões. Como eu disse, eu não vou me aprofundar na maioria desses temas, mas eu começo justamente com isso e a proposital para que vocês entendam que há vários caminhos que podem ser tomados aqui. E fica até como sugestão para que vocês possam ampliar os seus estudos. Gente, está chiando aí, porque está chovendo horrores aqui no Rio de Janeiro. E eu não sei se está tendo uma interferência para vocês, tá? Eu espero que não. Mas essa é a primeira parte da nossa apresentação. Eu quero entrar agora com vocês em relação às Sagradas Escrituras, tá? Então, já pega a sua Bíblia. Não precisa ser a Bíblia que eu vou usar, que eu já citei que eu vou aqui utilizar um texto da Bíblia ACF, que é uma Bíblia protestante, tá? Você pode usar a sua Bíblia aí, você católico, tranquilamente, tá bom? Ou você pode ir no Bíblia Online, tá? Eu estou usando, eu peguei justamente aqui do Bíblia Online, beleza? As imagens na Bíblia, parte 1, ordem de Deus. Então, antes de começar a responder, pessoal, sim, não, venera, adora, eu separei algumas questões para que nós possamos pensar, tá? Como eu disse, eu não vou forçar texto, eu não vou forçar barra. Eu acho que se nós exercitarmos o nosso cérebro, nós vamos conseguir chegar a conclusões óbvias. Então eu comecei falando da questão da imagem para mostrar isso para vocês, que a gente não vai ficar numa discussão pueril e rasa sem entender que há uma complexidade maior e uma observância maior em torno do tema. Vamos lá. A questão sobre se Deus proíbe a confecção de imagens é um tema teológico complexo, que envolve a interpretação de textos bíblicos. Isso é importante, tá? É claro que nós temos o Sagrado Magistério como católicos, nós não temos a livre interpretação. Tudo bem? E, antes de mais nada, é preciso entender que Deus já pediu ou mesmo permitiu a confecção das mesmas. Vamos chegar lá. Para analisar essa questão de maneira aprofundada, devemos considerar 3 aspectos principais. Primeiro, a base bíblica. Segundo, a interpretação teológica e doutrinária e a prática histórica das imagens na tradição judaico-cristã e nas culturas próximas. Então, qualquer análise sobre esse tema deve abordar, de alguma forma, esses 3 aspectos inicialmente. Ou principalmente, ou exclusivamente, se vocês preferirem. Base bíblica, a interpretação teológica e doutrinária e a prática histórica das imagens na tradição judaico-cristã e nas culturas próximas. Tá? A gente tem que partir desses pontos. Tudo bem? Então vamos lá.
Aquilo que a Bíblia diz. A principal passagem utilizada por grupos cristãos protestantes na argumentação contra a confecção de imagens é o segundo mandamento presente no livro do Êxodo. A gente vai ler. E reiterado em Deuteronômio, originalmente dentro do Decálogo. O que é o Decálogo? São os 10 mandamentos. Vamos ler? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo 20, do 4 ao 5. De igual forma, diz aqui o texto de Deuteronômio 5, do 8 ao 9, como vocês estão vendo na tela. Então, são esses textos que são utilizados por grupos protestantes, né, seitas protestantes, contra a confecção de imagens. Mas mais do que isso, esse texto é usado para atacar os católicos, porque eles não usam esse texto para se referir a outros grupos. É principalmente os católicos, tá? Então, é isso que a Bíblia diz? Então, qual é a interpretação que eles fazem desse texto? Não fará imagem de escultura, nem coisa alguma semelhante do que tem lá em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ponto. Não pode fazer. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas o foco principal é o versículo 4 e o começo do versículo 5, certo? Então não pode fazer imagem nenhuma de escultura daquilo que tem nos céus, nem do que tem na terra ou na água. Tudo bem? Mas nós temos passagens em que Deus pediu ou permitiu a confecção de imagens. Então, você está com a sua Bíblia aí? Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu quero ler algumas passagens com você. Mais uma vez, eu vou fazer a leitura da Bíblia online. Mas você, católico, irmão, irmã, e você catequista principalmente, você vai usar ou uma Ave Maria, uma pastoral, enfim. A gente vai chegar lá também, tá? Êxodo 25, do 18 ao 19, diz o seguinte: farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Isso aqui a gente está falando do tabernáculo. Pergunta: o querubim é um ser celeste? É um ser terrestre? Ou é um ser marítimo? E aí? É um ser celeste. É um ser que está nos céus. Correto? Correto. Vamos para números agora. Números 21, do 8 ao 9. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedeu que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então nós estamos falando de uma passagem de quando o povo pecou, Deus enviou serpentes de fogo para picá-los,
e o povo ia morrendo. O que acontecia? Todo mundo que a serpente ardente picava, morria. Então Moisés, ele vai interceder pelo povo. E Deus pede para que ele faça uma imagem de uma serpente de bronze, pendure numa haste, e todo aquele que olhasse para essa serpente seria curado, não morreria. Eu vou te perguntar, a serpente é um animal celeste, terrestre ou marítimo? Diz para mim. E aí? Vamos para mais um? 1 Reis 6, 23. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Aqui nós estamos falando da edificação do templo. Do templo do rei Salomão. O templo que seria para o louvor do nome de Deus. No versículo 29 está assim: e todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Estamos falando do templo. Estamos falando do templo. 1 Reis 7, versículo 40 e depois o 40 e o 46. Depois Irão fez as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor. Então toda essa obra, essas esculturas foram para o templo que Davi começou, mas Salomão terminou, para o templo de Deus. Continuando, versículo 44 agora e 46. Aqui ele está falando das bases que ele fez para as pias, para as 10 pias. Juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar. O que vai acontecer? Ele vai fazer 12 bois dourados de bronze para ficar na frente do templo. E aqui eu coloquei uma imagem sobre como seriam esses bois. O boi é um animal celeste, terrestre ou marítimo? Vamos para 2 Crônicas 3:10. Fez também na casa, no lugar santíssimo, 2 querubins de obra móvel e os cobriu de ouro. E eu vou além. Lembra da serpente? Eu acabei de falar dela. Que Moisés ergue uma serpente de bronze, que todo mundo que fosse picado pelas serpentes de fogo enviado por Deus como punição pela desobediência do povo, que picado morria. Quando Moisés, por ordem de Deus, constrói a serpente de metal e coloca na haste, todo aquele picado pela serpente de fogo, quando olhasse para a serpente que Moisés fez, a mando de Deus, seria curado. Este símbolo, ele tem implicações, inclusive cristológicas. João 3,14, que diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, uma imagem já do Antigo Testamento foi usada como uma simbologia para o Cristo. Essa imagem da serpente, inclusive, você sabe que quem cursa medicina já viu esse símbolo lá, né? É associado à medicina também.
Então, peraí, tem alguma coisa errada. Deus está se contradizendo? Porque nós vimos que Deus não só pediu, como permitiu a confecção de imagens, inclusive no templo. Tem alguma coisa errada, concorda? Não está errado com Deus. Está errado, obviamente, com quem interpreta livremente a Sagrada Escritura e faz uma salada teológica com ela. E aqui recapitulando, curiosamente, como vimos em várias passagens, Deus ordena a confecção de imagens dentro de um contexto religioso legítimo. E aqui, para quem não anotou, de forma mais clara. Estes exemplos mostram que a proibição não é contra toda e qualquer imagem, mas contra o uso idolátrico das imagens. E aqui nós temos o exemplo de 3 imagens, não é, que Deus mandou ou permitiu que assim tivesse. A serpente de bronze no deserto, a arca da aliança com os 2 querubins, e aqui no templo os 12 touros, né, os 10 touros de bronze. A arca da aliança, aliás, que é engraçado, né? Porque os grupos protestantes acusam os católicos de adorar imagens, de carregar imagens para tudo quanto é lado, mas a arca da aliança sempre foi a coqueluche protestante, principalmente dos grupos pentecostais e mais ainda dos grupos neopentecostais. Aí junto dela veio a menorá. Mas a primeira foi a Arca da Aliança. Ter uma Arca da Aliança era praticamente um bingo nessas igrejas. Você ia nas igrejas evangélicas e eles tinham lá uma representação da Arca da Aliança. Muitos pastores ainda têm nas suas casas uma Arca da Aliança e agora, como eu falei, também tem uma menorá, né? Tem um candelabro lá também. Então, perceba, eles pegam esses símbolos do Antigo Testamento e atraem para si. Assim como a Bíblia aberta no Salmos 91, que faz parte do amuleto protestante, né? Eles nos acusam disso, mas o bingo deles é o seguinte: uma réplica da Arca da Aliança, uma réplica da menorá e o Salmos 91 aberto dentro de casa na poeira tomando estante. Na estante tomando poeira. Eu até inverti, tá? Peço perdão. Esse é o bingo protestante. Réplicas da menorá e da Arca da Aliança e a Bíblia aberta no Salmo 91 numa estante tomando poeira. Tá legal? Mas vamos entender o que realmente Deus quer dizer com essa questão das imagens? As imagens na Bíblia, parte 2. Ídolos, falsos deuses. Agora retornamos para o texto bíblico para entender ao que ele se refere e como é perigosa a livre interpretação das Sagradas Escrituras, como as seitas protestantes fazem. Vejamos o texto de Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, aqui já a partir do versículo 1, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então é assim, o texto claramente fala de idolatria. E aqui mais uma questão da arca. Deixa eu falar para vocês. Como eu disse, esses grupos, principalmente pentecostais e neopentecostais, gostam de ter a arca perto deles. Mas eu vou dizer para vocês, a arca colocada como amuleto, como idolatria, não garante nada. Inclusive na Bíblia, quando o povo peca, vai para a guerra, os filhos de Eli
são mortos e a arca é sequestrada pelos filisteus. Eu quero que você procure depois sobre a morte dos filhos de Eli. O contexto é que o povo de Deus que pecava, não confiava, não buscava mais a Deus, se mete numa guerra com os filisteus e acreditam que só a presença da arca seria o suficiente. Eles são derrotados, são humilhados e a arca é tomada. Agora voltando para cá. O contexto imediato da proibição em Êxodo 20 é a rejeição da idolatria, algo reforçado em várias passagens. Por exemplo, pessoal, Levítico 26:1, Isaías 44, do 9 ao 20, os Salmos 115, do 4 ao 8, Deuteronômio 4, versículo 15 ao 16. Então vocês podem perceber que a condenação bíblica está diretamente associada à idolatria, ou seja, a prática de atribuir poder, adoração, preste atenção nisso, e culto divino a objetos materiais, pondo-os no lugar de Deus. Essa é a proibição que Deus se refere quando ele fala das imagens. Repito, atribuir poder, adoração e culto divino a objetos materiais, pondo-os no lugar de Deus. Isso é fundamental para a gente entender o que é a questão da idolatria. Tá? Eu não vou estar lendo todos esses exemplos aqui, mas eu vou ler pelo menos um para vocês, para não ficar nas minhas palavras. Tá? Levítico 26:1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis em imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra alguma na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui está o bezerro de ouro, não é? O contexto vocês sabem, Moisés está lá no topo do monte falando com Deus, recebendo as ordens, e ele demora um tempo. Então o povo ele se volta contra Deus e pressiona Arão para que construa um ídolo. Arão reúne o ouro de todos eles, pega ouro dos homens, da mulher, pega brinco, pulseira e confecciona o bezerro de ouro. Quando Moisés desce, ele se junta com Josué no cume do monte, eles já ouvem as danças, os gritos, o alarido que eles fazem em torno do bezerro de ouro. E, se você não leu, leia, tá? Leia o contexto da história. Mas isso é idolatria. É isto que Deus condena. Tanto que eles dizem: ó Israel, este é o seu Deus que te tirou do Egito. Eles dizem isso para um bezerro de ouro. Tá? Tudo bem. Falsos deuses e abominações. O Antigo Testamento registra diversas ocasiões em que os israelitas adoraram deuses estrangeiros, como Baal e Astarote. Práticas que eram severamente condenadas pelos profetas. Esses episódios destacam a luta constante contra a idolatria e a reafirmação da adoração exclusiva a Deus. Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês entendam que essas são as divindades que, inclusive, recebiam sacrifícios humanos. Essas falsas divindades, você tinha, por exemplo, perdoa o termo, mas é isso, orgias, você tinha práticas sexuais, prostitutas cultuais dentro dessas ritualísticas, vamos dizer assim, flagelação, cortar a própria pele, derramar sangue sobre essas pedras, jogar seus filhos no fogo, sacrifício de filhos. Tudo isso envolvia esses ídolos. Tudo isso cercava esses falsos deuses. Tá legal? Que não tem, obviamente, nada a ver com o que eles acusam a Igreja Católica. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. 1 Reis
11, versículo 7. Vocês estão ouvindo que eu estou folheando. Assim diz 1 Reis 7. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. No capítulo 11 de 1 Reis, nós temos a idolatria de Salomão. Vê ali o que é idolatria. Vê as práticas que essas mulheres faziam. Aquilo é idolatria. E aqui eu trouxe algumas representações para vocês desses ídolos, tá? Tudo bem até aqui? Ficou claro qual é a dimensão das imagens e dos ídolos? Eu vou aprofundar isso melhor. Mas eu quero tratar com vocês de uma questão importante. Porque alguém vai dizer assim, Diego, nunca houve algum caso na história da igreja de dúvida, de combate às imagens? Eu quero tratar rapidamente da questão iconoclasta, lá no Império Bizantino. Vocês também não ouvem falar sobre isso quando alguém trata da questão das imagens dentro da igreja. Tá? Mas, como eu disse, eu tenho um compromisso com honestidade intelectual, sou um professor de história. Eu acho importante a gente observar os vários aspectos que envolvem essa construção, porque é uma construção histórica, é uma construção teológica, é uma construção doutrinária, tá? E como eu disse, o protestantismo ele ignora muitos aspectos históricos. Hoje em dia há uma seleção. Isso aqui importa, isso aqui não importa. Até essa parte aqui primitiva importa, isso aqui não. Mas o contexto histórico-cultural é totalmente ignorado dentro dos protestantismos. Tá? Vamos lá. A controvérsia iconoclasta no Império Bizantino foi uma batalha em torno das imagens religiosas que ocorreu entre o século VIII e o século IX e que culminou na proibição das mesmas pelo então imperador Leão III. Essa batalha dividiu-se em 2 períodos, tá, pessoal? E aqui eu quero trabalhar isso com vocês. É uma questão do Império Bizantino. Mas é importante a gente entender como geralmente quem faz a leitura das imagens e quer proibi-las tem sempre um fundo malicioso, a uma ignorância associada à malícia. Essa controvérsia foi a erupção do conflito público de diferenças que remontavam aos primeiros estágios da teologia patrística. Os iconoclastas utilizavam passagens bíblicas originalmente destinadas a condenar a idolatria pagã. Você percebe que não tem nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. Os ataques protestantes e de outros grupos tem sempre uma leitura dentro das heresias que a igreja já enfrentou no passado. Não tem nada de novo. Então vamos lá. Originalmente destinados a condenar a idolatria pagã para justificar a oposição às imagens cristãs e a sua veneração nas igrejas. Essas passagens serviram como base fundamental para a destruição dos ícones. No entanto, autores orientais como São João Damasceno, Teodoro Estudita e os patriarcas Germano e Nicéforo empenharam-se em analisar a interpretação equivocada da Sagrada Escritura pelos iconoclastas e refutá-la, que é o que nós, de forma humilde, aqui estamos fazendo também. Puxe essa trilha. Quero mostrar para vocês. Nós lemos Bíblia. Eu comecei falando do poder da imagética, mas nós entramos na Bíblia. Eu deixei lá os versículos
e agora citei o Gatilho de Salomão, capítulo 11 de 1 Reis, para que vocês possam ler e estudar. Tudo bem? Foi uma polêmica que perdurou por mais de 100 anos, de 726 a 843, e dividiu em dois partidos a Igreja Bizantina. Podemos dizer que esse foi um dos principais acontecimentos da Igreja Oriental. O imperador bizantino queria reduzir a influência dos monges da igreja, que eram grandes produtores e defensores dos ícones. Então você percebe que, na verdade, nós temos aqui o imperador querendo se meter na questão religiosa. Fortaleceu o papel do imperador como chefe da igreja, o que a gente chama de cesaropapismo. Eu quero que você anote esse termo, cesaropapismo. Contribuiu para a separação entre a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana. É um dos pontos, tá? Mas principalmente deixou marcas no próprio cristianismo oriental. Figura importante desse período são monge João Damasceno, o São Tomás de Oriente, que escreveu 3 tratados em defesa das imagens. Um santo padre e doutor da Igreja de Cristo. Isso aqui é interessante, pessoal, porque lá em 843, quando temos o restabelecimento definitivo do culto das imagens, nós temos aquilo que ficou conhecido como o triunfo da ortodoxia. Tá? Ou seja, isso vai ser revertido. O imperador, por hora, vai ter uma vitória, né? Nesse empenho de subjugar a igreja, mas como é o Espírito Santo que move a igreja e aquilo que não é de Deus não fica, nós temos o restabelecimento das imagens e dos ícones, porque elas têm um papel catequético e educativo fundamental na história do cristianismo. Diego, muita informação, me ajuda. Eu vou te ajudar. Mas calma aí. Quero que vocês entendam primeiro. A Igreja Católica e as imagens. A Igreja Católica Apostólica Romana sempre ensinou com base bíblica: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu acho que isso aqui já ficou claro para vocês, tá? Que a Igreja Católica não adora imagens. E a figura dos santos que nós temos não são ídolos. A palavra devoção tem raiz no latim devotione, significa afeição, dedicação, sacrifício e culto. Na teologia e na espiritualidade católica, a devoção é um ato de religião. São Tomás de Aquino diz que devoção é a vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus, ou seja, ao culto divino. Sendo assim, toda a verdadeira devoção tem como fim último o próprio Deus. Os católicos sabem que imagens são simplesmente imagens, não têm poder em si mesmas, pois são somente sinais, representam algo. No caso da espiritualidade católica, tem inclusive um aspecto catequético. Desde os primeiros séculos, os cristãos utilizavam imagens para expressar e ensinar a fé. As catacumbas romanas, por exemplo, contêm pinturas de Cristo como bom pastor. No século VIII, o Concílio II de Nicéia reafirmou a legitimidade da veneração de imagens, condenando a iconoclastia e estabelecendo que a honra prestada a uma imagem se dirige ao próprio que ela representa. A Igreja Católica nunca afirmou que devemos adorar as imagens dos santos, mas venerar, o que é muito diferente. E aqui, pessoal, não tem como eu falar disso sem citar a comunhão dos santos. Eu não vou me desculpar se o vídeo ficar um pouco longo, porque é importante entender isso. Nós queremos discutir com pessoas que estão requentando iconoclastia e outras heresias do passado. Então você que é católico precisa conhecer a sua fé e a fé de sempre. Eu estou falando do século VIII, mas poderia ir para o século IV, falar que a questão das imagens e das relíquias nunca foi problema. No Ocidente, tranquilamente.
Vou falar rapidamente da comunhão dos santos, e aqui eu vou me valer do catecismo. Eu disse que um dos 3 pontos é doutrinário teológico, então isso diz respeito a nós católicos. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma se interrompe, porque nem mesmo a morte pode nos afastar do amor de Cristo. Tá legal? Isso é bíblico também. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunhão dos bens espirituais. A intercessão dos santos. Pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Então, veja, a Igreja ela é padecente, mas antes de tudo, ela também é militante e triunfante. Então a Igreja é militante, muitos associam e usam como analogia a igreja terrena. Ela é padecente, a igreja no purgatório. Ela é triunfante, a igreja, os irmãos, as irmãs que já estão na glória com Cristo. Então, pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra, pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Me desculpa gritar, pessoal, mas isso está no catecismo da igreja. Essa é a fé da igreja. A igreja reafirma que Cristo é o único mediador. O papel de Maria é ser medianeira. Ela não faz a mediação entre Deus e os homens. Ela é uma medianeira entre os homens e Cristo. Uma medianeira perfeita. É claro que você pode pedir a Cristo, ninguém está te proibindo disso. O papel de Maria na economia da salvação é outro. Ela tem uma figura importante, honrada na história da igreja. E sempre foi assim. Se depois de 1517, as pessoas que modificaram inclusive as Sagradas Escrituras começaram a ter outra visão, não é culpa da igreja. Então, eu trouxe aqui a comunhão dos santos, e eu vou deixar que vocês leiam isso daqui na tela, porque não tem como falar da questão das imagens, dos ícones, sem entender qual é o papel dos santos. Então, você que é catequista, você que é professor de teologia sabe disso, mas você que é catequista, é importante, quando você for falar das imagens, pegar a história da igreja, a tradição, e também citar a comunhão dos santos, porque está conectado. Tudo bem? Vou facilitar para vocês. Vamos fazer um apanhado disso? Vamos entender melhor isso? Origens da iconografia cristã. Influências pré-cristãs. A prática de adornar sepulturas com imagens e esculturas tem raízes na cultura etrusca romana. Então, inicialmente, a gente sabe que essa prática outros povos já faziam. Assim como a confecção de imagens. Até aí, problema nenhum. Só que há uma diferenciação, como vocês já viram. Encontradas nas catacumbas do século III, essas primeiras representações, as cristãs, reforçavam a fé e ensinamentos bíblicos. Já não tem nada a ver com as outras culturas não cristãs. O sentido aqui é outro. Aponta para a Bíblia, aponta para Jesus, aponta para Deus. Função didática. As imagens ajudavam na catequese e serviam como memória dos mártires cristãos. No contexto atual, a iconografia cristã pode ser usada como ferramenta educativa para fortalecer a catequese e a transmissão da fé, especialmente para os que não têm acesso fácil às escrituras. Essa aqui é a aplicação prática. Então você que é catequista, pelo amor de Deus,
Não esqueça disso. Você, irmão ou irmã, você curioso, estudiosa, essa é a função da iconografia cristã, que passa para os ícones e para as imagens. É essa. A questão da veneração está ligado também à comunhão dos santos, que são intercessores. E eles têm esses frutos, esses méritos, e começa nesse período dos primeiros séculos, porque inicialmente foram mártires. Amaram Deus até a morte. Vamos lá. Desenvolvimento do culto aos santos. Os mártires foram os primeiros santos venerados. As catacumbas eram locais seguros para orações e cultos fúnebres. Após a perseguição, os cristãos começaram a levar relíquias dos mártires para os altares das igrejas. Então isso é histórico, a gente está falando dos primeiros séculos. Aplicação prática. A veneração aos santos deve ser entendida como uma valorização do testemunho da fé deles, e não como uma adoração no sentido dos ídolos. Santo não é Deus. Santo não é ídolo. Isso é importante que você, meu irmão e minha irmã, compreenda. Se precisar, volta um pouquinho, para e anota isso. Mas o que é imagem sacra para a igreja? E aqui eu separei a fala de 3 grandes santos. São João Damasceno, São Basílio e São Tomás de Aquino. Eu vou ler São Tomás de Aquino, mas vou deixar um tempinho aqui para você, se quiser memorizar, ou então você pausa depois e pesquisa a vida desses santos. Vai descobrir quem são esses santos. O culto da religião não se dirige às imagens de São Tomás de Aquino em si mesmas, como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, quanto tal, não termina nela, mas tende para a realidade da qual é a imagem. Então, se é um santo, se é uma imagem da Virgem, se é uma imagem de São José ou de Jesus, não está naquela imagem. Então, a imagem sacra, ela tem esse aspecto didático, mas também esse aspecto contemplativo, que rememora, que nos remete àquelas pessoas. Eu não sei qual é o retrato de São José, mas a imagem que nós temos é aproximada de um hebreu. Um homem barbudo, com aquele nariz um pouco adunco. Isso me faz rememorar. José existiu ou não existiu? Existiu. A Bíblia chama ele de justo. A igreja o tem por santo e protetor da igreja e das famílias. Então, uma contemplação não para na imagem, que é diferente do ídolo. Vamos ver isso mais à frente. Então, essa é mais uma função da imagem sacra. Não é a lei, mas é São Basílio. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem é prestada, na verdade, à pessoa a ela representada. Está claro isso para vocês? Nenhum santo foi Deus. Ou representou um Deus que ocupasse o lugar de Cristo. Nenhum. Isso é o mais óbvio das nossas falas. Qualquer conclusão contrária é esdrúxula. E o que é um ídolo, então? Eu separei aqui para vocês. O que é um ídolo, pessoal? 3 pontos. Ele substitui o único e verdadeiro Deus e o seu culto. São atribuídos a eles poderes exclusivamente divinos. São oferecidos a ele sacrifícios devidos ao verdadeiro Deus. É o que os judeus antigos no deserto fizeram com o bezerro de ouro.
Já vemos isso. E depois com as divindades dos povos que ocupavam a região da Terra Prometida. Isso tem alguma coisa a ver com qualquer imagem de São José, por exemplo? Da Virgem Maria? Qualquer outro santo? Alguém queimou o filho diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida? Alguém cortou o braço, derramou sangue, tirou as vísceras para fora para uma imagem de Nossa Senhora das Graças, crendo que ela fosse uma divindade? Bom senso, gente. Neste sentido, podemos perceber que a imagem é um objeto que apenas lembra a pessoa ali representada. O ídolo, por outro lado, é o ser em si mesmo. A quebra de uma imagem não destrói o ser que a representa. Obviamente que não. Uma imagem de São José quebrou, partiu a cabeça. Sabe o que você tem que fazer? Pegar o martelo e reduzir a pó. É claro que você não vai descartar de qualquer maneira, porque é uma imagem contemplativa. Mas São José não morreu com aquela imagem quebrar. Estão entendendo? Já a destruição de um ídolo implica na destruição da força divindade. Outro sim é justamente a representação de cada um na religião. Comparar as figuras dos ídolos cananeus, egípcios, ou seja lá quais forem, com as representações cristãs é sem dúvida um ato de burrice e mau caratismo. Comparar Moloque, Astarote com uma imagem do menino Jesus, com uma representação de Santa Rita de Cássia, sabe? É burrice e mau caratismo. Santa Filomena, São Policarpo de Esmina, os mártires. Moloque morreu sem negar a Cristo? Moloque foi para o Coliseu ser comido por os leões sem negar a Cristo? Astarote foi? Por que eu vou venerar? Ou melhor, por que eu iria adorar esses falsos deuses? Mas sim, venerar os santos, venerar aqueles que são a testemunha de fé, exemplo de fé, isso é justo. Isso é digno. Ficou claro? E aqui a gente entra finalmente nos graus de adoração e veneração na igreja. Ficou claro que a forma como os protestantes encaram a representação dos santos, de Jesus e da Virgem Maria na igreja é errônea, assim como a visão teológica deles. Me desculpa, é errônea. A igreja católica, duas vezes católica, distingue claramente que a adoração, latria, é reservada exclusivamente a Deus. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Portanto, os católicos não adoram imagens, mas as utilizam como meios para elevar o pensamento e a devoção ao divino. É uma forma menor de honrar a pessoa e a catequético. A distinção clara entre adoração e veneração permitiu a incorporação de imagens como ferramentas legítimas de expressão e ensino da fé, sem comprometer a adoração exclusiva a Deus. E aqui eu estou com primeiro, Nossa Senhora Aparecida, São José Menino Jesus, e aqui uma imagem, um vitral e Cristo da paróquia São Sebastião, uma imagem linda, linda. Você entra numa paróquia assim, e é impossível você não louvar a Deus. Você não tem uma contemplação da grandeza de Deus. Não dá para falar o mesmo das igrejas pretas, esfumaçadas, que até tocam louvores que mexem a alma, mas mexem muito com o teu emocional também. Porque tudo ali é voltado para isso. Não é uma contemplação, é para mexer com os teus sentimentos. Por isso que a luz apaga, a fumaça vem, o louvor sobe. A igreja católica não. É uma adoração consciente. Não tem uma musiquinha de fundo no teclado. Não precisa disso.
Graus de veneração, pessoal, para a gente chegar na parte final. A Igreja Católica diferencia entre latria, adoração devida somente a Deus; dulia, veneração prestida aos santos; hiperdulia, veneração especial reservada à Virgem Maria, reconhecendo a sua singular importância na história da salvação. Aquela que desceu o Espírito Santo, a primeira sobre a qual o Espírito Santo desceu no Novo Testamento, tá? Detalhe, lá em Atos 2, quando ela está reunida junto com os apóstolos no cenáculo, ele também vem. Mas antes disso, desceu sobre ela e ali houve o milagre, não é, dela conceber Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne no ventre da Virgem Maria. Uma mulher como essa, dentro de todo esse contexto histórico da cristandade, não merece uma veneração especial? A igreja sempre entendeu que sim. Tá? Então, tá aqui a diferenciação. Você pode clipar, caso você tenha alguma dúvida. E é muito triste, né? Perceber como o diabo, mas isso é bíblico também, né? Que ele poria inimizade entre a semente da mulher e a serpente. Como os filhos do cão, do encardido, como diria Padre Léo, têm raiva da Virgem Maria. Tem um ódio da Virgem Maria. Isso é espiritual. Os ataques à Virgem Maria são espirituais. Por isso que nós católicos temos que nos empenhar em falar da verdade da fé, que há mais de 2000 anos é pregada, porque a verdade é como um tesouro enterrado num campo. Quanto vale esse campo? Vale tudo. E o tesouro não fica lá depois que você adquire o campo. Você pega, traz ele à tona. Outros vão ver. Então essa é a diferenciação. Idolatria para além do que se pensa. A palavra idolatria vem do grego eidolatreia, que vem de eidolon, ou seja, ídolo mais latreia, culto ou adoração. Mas idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Time de futebol, pessoas, profissão, especialmente no nosso tempo, as riquezas e, infelizmente, até o pecado. Para muita gente, o pecado já virou ídolo. Tem gente que se orgulha dos pecados, que serve ao pecado. E quando você amplia isso, você vê que muitos grupos aí, que se dizem cristãos, são idólatras. Mas aqui é uma reflexão, pessoal, para todos nós. E você que é catequista, você pode trabalhar isso com a sua turma de catequese também. E eu estou trabalhando com vocês que vão assistir essa apresentação. Nós temos certeza na nossa vida, não em relação aos ícones e às imagens, nós já vimos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas em outras questões da nossa vida, será que nós não estamos cometendo algum tipo de idolatria? Será que nós não estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus? Eu vou dizer para você, mesmo com uma boa intenção, mesmo que vai te deixar rico, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, no fundo acaba tirando Deus da sua vida. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus acaba tirando Deus totalmente da sua vida. Fica para nós pensarmos. Sites para consulta. Vou começar pelo site, tá? Canção Nova, as formações sobre adoração de imagens, veneração, assim como o Pantocrator também, sobre adorar imagens e a Bíblia. O A12, sobre se os católicos realmente adoram imagens. E o site do Padre Paulo Ricardo, né? Culto aos santos e suas imagens. Então você pode checar esse site. Bibliografia que eu utilizei, não usei apenas fontes católicas, tá? Tô aqui com a Andrade, que fala o culto aos santos, religiosidade católica e seu hibridismo.
Então eu uso não só católicos, não só fontes católicas, tá? Para quem quer se aprofundar na questão oriental, pessoal, eu recomendo Jaroslav Pelikan, A Tradição Cristã, tá? O Espírito do Cristianismo Oriental. Assim como a Nova História da Igreja, da editora Vozes. É uma coleção bem antiga, na década de 70, mas muito boa para o setor oriental da igreja. Então, eu indico o Pelikan, que é o volume 2 da sua obra Tradição Cristã, e a Nova História da Igreja é o volume 2. Catecismo, obviamente, o Bourguignon, a iconografia paleocristã, Bíblia Sagrada. Aqui eu não coloquei a específica, porque como eu disse para você, catequista, você vai usar uma boa Bíblia e nós católicos temos as melhores porque ela está completa. Carmo, os santos e as imagens na religiosidade popular e outras que nós consultamos, tá, pessoal? Donadeu, os ícones, imagens do invisível, Evangelista, Santos e Devoção, o culto às imagens. Clipa essa parte aqui, caso você queira se aprofundar. E qualquer outra sugestão de bibliografia, de texto, pode me enviar também, tá? Mas o que nós usamos e consultamos de bibliografia e sites foram esses, tudo bem? Eu não tirei nada da minha cabeça, e principalmente Bíblia Sagrada, Catecismo, porque eu não falo aquilo que eu penso, eu falo aquilo que a igreja diz. Aqui, com questões históricas, eu trouxe fontes históricas também, mas principalmente eu não vou além daquilo que a igreja vai. Como eu disse, as nossas apresentações têm um fundo catequético. Nós temos que falar da doutrina da igreja. Fim da aula, pessoal. Alguma questão? Você pode me enviar suas dúvidas para o nosso Instagram. Ou Catolicou, veja, no Instagram Catolicou1, ou Totus Tu, Teologia Diária. Aproveite para nos seguir também, tá? Porque eu faço muitos carrosséis lá sobre temas que não trabalhei aqui ainda. Nosso YouTube, Catolicou e Professor Diego Alves Silva. Pessoal, não se esqueçam de checar os nossos shorts, tá? Eu sempre faço temas como esses aqui maiores. Lá nos shorts eu dou uma encurtada, porque é 1 minutinho só, pegando os principais pontos. Então, caso você queira enviar para alguém, eu peço que você faça isso, envie os shorts. Precisa ser essa aula aqui, porque a aula está grande, a aula está completa. Envie o short para a pessoa e depois diz assim: ó, tem uma continuação na seguinte aula. Aí você indica essa aula para ela, tá bom? Deus nos abençoe, que a Santíssima Virgem nos guarde e São José interceda por nós. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Vou estar subindo uma apresentação sobre a Diocese de Nova Iguaçu, porque fiquei devendo. Tá? Eu iniciei o canal falando da forania 6, que pertence a essa diocese. Então, vou fazer esse vídeo da diocese e aí eu continuo com outros temas da fé católica. Forte abraço.